Olá, pessoal. Vou falar dos quatro princípios da administração, tá? A gente tem aqui planejamento, organização, controle e direção. Toda pessoa que for trabalhar na área administrativa, ela precisa de alguma forma ter uma noção do que seria esse planejamento, o que seria essa organização, esse controle ou direção. Planejamento é a atividade pela qual administradores analisam condições presentes para determinar formas de atingir um futuro desejado. Resumindo, planejamento de uma forma bem clara é você parar para pensar e criar estratégias de como executar uma ação, tá? Então, por exemplo, se você for fazer uma carta, né, de cobrança para as pessoas que estão devendo à empresa, não vai fazer uma carta de cobrança. Você vai parar, vai pensar, vai ver uma forma melhor de escrever essa carta. Você tem que ter os dados da pessoa, né? Você tem que saber como é que essa carta vai chegar até essa pessoa, que é o veículo, os meios. Enfim, você vai parar, vai pensar como executar esta ação. Tá aí a importância de um bom planejamento. Nós, brasileiros, né, não fomos educados para isso, né? Desde criança, a gente não tem esse hábito de planejar. A gente vai fazendo, dá certo, não deu. E aí, quando a gente cresce, infelizmente, a gente é prejudicado porque o mercado de trabalho exige planejamento, né? Professor, o senhor garante que se eu me planejar, eu tenho 100% de assertividade? Claro que não. Todo planejamento parte do princípio que vai dar certo, mas pode aparecer algo no caminho e aí atrapalhar. Mas uma coisa eu garanto, se planejando às vezes dá errado, imagina sem planejar. Então, a gente pode afirmar que quando a gente planeja, a possibilidade de acerto é bem maior do que quando não se planeja. Então, vocês, como assistente administrativo, tudo que vocês forem fazer, qualquer ação, seria bom você antes planejar como executar esta ação, ok? Aí a gente tem a parte de organização, tá, gente? E é ser organizado dentro da empresa. É o ato de estruturar uma entidade ou uma empresa. Como é que a gente vai estruturar, né? Aí tem várias maneiras. A nossa educação, ela afirma categoricamente que para me ser organizado basta eu ter tudo no lugar. Só que isso não é o suficiente. Não adianta você ter tudo no lugar, mas na hora que eu pedir para você um recibo do ano 2023, você não saber onde procurar esse recibo, nem onde saber onde que pasta ele está. Então, é preciso que você crie uma estrutura organizacional para que você possa, de alguma forma, identificar e saber onde está cada item desejado, ou por você, ou pelo seu superior. Controle. Controle parte do princípio de que você vai fiscalizar o seu planejamento. É a verificação de que tudo está sendo realizado dentro da empresa ou entidade de acordo com o planejamento esperado. Então, você fez um planejamento e para você saber se esse planejamento está dando certo ou se deu certo, você vai ter que ter a função controle, que é onde vai fiscalizar se tudo saiu como planejado. Então, controle dentro do setor administrativo, a gente pode simplificar e dizer que ele é a fiscalização, né, da execução do seu planejamento. E por último, a gente tem aí a direção, que é o ato ou maneira de conduzir uma entidade ou uma empresa. E aí, gente, é bom a gente ter em mente que a palavra direção quer dizer chegar em algum lugar, tá? Eu posso dirigir a minha empresa de forma humana, né?
Eu posso dirigir a minha empresa de forma financeira, eu posso dirigir a minha empresa de forma tecnológica, enfim, né? Não cabe a vocês que direção a empresa vai tomar, porque vocês são assistentes. Mas é bom que vocês tenham uma ideia, né, ampla de que esses quatro itens, planejamento, organização, controle e direção, eles fazem parte, né, de uma estrutura para que os gestores consigam tocar essa empresa para frente, né? Então, espero ter sido claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco, tá bom? Um outro item da nossa aula de hoje, né? Aqui é o quadro, né? Ele mostra o que a gente falou, mas o item que a gente vai falar, abordar hoje, né? Também são habilidades do administrador ou habilidades do assistente administrativo. Que habilidades são essas, né? Habilidade técnica, habilidade humana e habilidade conceitual. Vamos entender. Essa habilidade técnica, ela consiste em fazer o uso de conhecimentos, procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a realização de tarefa. Isso quer dizer o quê, professor? Ó, e qualquer equipamento hoje, né, que seja ponta de tecnologia ou não, se você tiver habilidade e conhecimento desse aparelho, você tem essa habilidade técnica. Não vou longe, não. Uma coisa bem simples que tem na casa de todo mundo, né? Internet, né? Vocês conseguem entender o que é a internet? Vocês conseguem entender como o sinal da internet chega na casa de vocês, né? Quem é que manda, vem da onde? Vocês entendem como é que esse sinal da internet chega na casa de vocês? É distribuído dentro de uma área da casa, onde alguns aparelhos, né, conseguem captar esse sinal. E por que que esses aparelhos conseguem captar, né? Então, se você tem esse conhecimento, né, você tem habilidades técnicas. Assim como o que é um computador, né, o que é que ele faz, né, qual a função dele dentro do mercado de trabalho, né, como é que liga um computador, qual a voltagem do computador, né, se tem uma voltagem, se tem duas, né, o computador, se é a tela e aquele aparelho do lado, se é só o aparelho do lado. Enfim, quais são os cabos, né, que existem para ligar o computador, né? Existe cabo RCA, né? Existe cabo HDMI, né? Existe cabo, deixa que fugiu a memória agora, aquele cabo azulzinho lá que a gente liga o monitor, né? Mas tem vários tipos de cabo, vários tipos de ligação que é preciso você ter em mente para que você possa desenvolver e saber, né, mostrar para quem vai te contratar que você tem habilidades técnicas, né? O que é um aplicativo, né? Todo mundo sabe o que é o WhatsApp, mas vamos lá, ó. Só dentro do WhatsApp, ele tem dois tipos de WhatsApp. Tem o WhatsApp comum e o WhatsApp Business, né? Eu sou o que é esse WhatsApp Business? É o WhatsApp que as empresas utilizam, né? Ele é uma plataforma mais robusta, é uma plataforma maior, que dá mais condições, que dá mais opções para as empresas trabalharem do que o WhatsApp comum, né? Vou dar só um exemplo. O WhatsApp Business, você pode criar uma comunidade, você pode criar um grupo, né? Pode fazer uma lista de transmissão, você pode fazer pagamentos, você pode receber dinheiro através do WhatsApp Business, você pode fazer campanhas de marketing dentro do WhatsApp Business, né? Você pode montar uma loja, um catálogo. Então, assim, eu, eu nem estou me aprofundando, mas tudo isso são habilidades técnicas, né, que uma pessoa pode vir a ter. E se essa pessoa tiver habilidade técnica concorrendo a uma vaga, com certeza essa pessoa será contratada. Por isso que é importante, né? E, professor, mas onde é que eu vou buscar essas informações? Está na internet aí, né? A gente tem o YouTube, conversa com pessoas da área, né?
procura se informar, ver palestras que tem no próprio YouTube, no Instagram, às vezes. Enfim, segue pessoas no Instagram que falem sobre isso. O que não falta hoje são veículos e canais gratuitos para vocês terem essa habilidade, tá bom? Então, qualquer outra item tecnológico, vocês lembrem aí que eu não tenha falado, vai fazer parte de habilidade técnica. Outra habilidade que é bom nós termos é a habilidade humana, tá? E a que é a habilidade humana? Ela consiste na capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas e em equipe. Trabalhar com pessoas, gente, é muito complicado, né? Dentro das empresas ainda é algo que elas não conseguem solucionar direito ainda, e eu acredito que não vão conseguir, porque não dependem dela, dependem das pessoas que elas contratam, né? E se elas contratam pessoas que não têm habilidade humana, elas não vão resolver esse problema. A habilidade humana quando é que eu tenho essa habilidade humana, né, professor? Você tem consciência de que o outro, ele tem informações diferentes da sua, ele tem crenças diferentes da sua, e ele vai ter posicionamento diferente, porque por causa dessas informações. Então, hoje, é muito comum as pessoas entrarem em atrito por alguns questionamentos que acontecem, né, na mídia, ou por um político A ou B, uma situação que aconteceu, um posicionamento A, posicionamento B, enfim. Ou então até mesmo no trabalho, é melhor fazer assim, não, acho que é melhor fazer desse jeito que é melhor, por causa disso, por causa daquilo. Enfim, discordar é humano. Agora, ficar com raiva, ficar chateado, porque o outro discordou, aí é falta de habilidade humana. Então, se você tiver essa habilidade humana aí, você vai ter, o melhor mercado de trabalho à sua espera. A outra habilidade é a conceitual, que essa consiste na capacidade de lidar com ideias. Essa é complicada. Hein? Ideias, conceitos abstratos, compreendendo a complexidade da organização. Esta habilidade está relacionada ao pensar, a raciocinar e diagnosticar situações nos diversos contextos organizacionais. Pessoal, o que é uma pessoa que tem habilidade conceitual? Aquela pessoa que olha para uma camisa, né? Para uma parede, para um carro, para uma situação, e ele consegue pensar sobre aquilo, e ele consegue trazer fatos novos que ninguém enxerga, né? Que ninguém percebe, ou que se percebe não fala. Então, quando eu tenho essa capacidade, eu posso afirmar que eu tenho essa habilidade conceitual. Vou dar um exemplo prático dentro da área de vocês. Alguém fez uma planilha, você olhou para a planilha e viu que se inserisse um campo a mais ali, aquelas informações iam ficar mais precisas, né? Iriam dar menos trabalho no futuro, em breve, na hora de uma pesquisa, tá? Então ele olha para a planilha e diz, ó, vamos criar um filtro para filtrar somente as pessoas do sexo feminino ou do sexo masculino, né? Vamos criar um filtro para a gente saber quais são os bairros que os nossos clientes moram. Enfim, gente, né? É, eu só posso raciocinar quando eu tenho um olhar diferente sobre aquilo que está se apresentando na minha frente. E quando isso acontece, eu posso afirmar que a pessoa tem uma habilidade chamada conceitual, tá bom? Então, a habilidade técnica tem a ver com o conhecimento tecnológico, né? Máquinas, equipamentos, você conhecer e saber usá-los. A habilidade humana consiste em você entender o ser humano, né? E ter discernimento de se colocar no seu lugar ou num local diferente sem atritos. E a habilidade conceitual consiste na capacidade de ideias, de você olhar algo e você extrair daquele algo coisas que ninguém viu ainda, coisas que ou se viu, não falaram, não falou, né? E raciocinar, né? Quando eu raciocino, eu trago um diagnóstico, né, de novas situações, novos contextos organizacionais.
Então tá aí três itens, né, para a gente. Aí aqui ele fez um quadrinho, ó, para a gente fixar o conhecimento, técnica, conhecimentos, procedimentos, técnicas, equipamentos, né? Humana, trabalhar com pessoas, trabalho em equipe, lidar com pessoas. Conceitual, ideias, conceitos, complexidade e raciocínio, tá? Um outro ponto que eu queria falar com vocês, está dentro da área, né? São recursos das empresas, né? As empresas têm cinco recursos, tá bom? Recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e recursos administrativos, né? E aí a gente vai entender, né, quais são os itens que cabem a cada recurso. Os materiais, eles são, toda a parte física da empresa, tá? Tais como prédios, né, edifícios, chácaras, enfim, onde aquela empresa está localizada, né, onde funciona, é o que nós chamamos de recursos materiais. Faz parte também dos recursos materiais a parte de instalações elétricas, né, parte de instalações hidráulicas, todos os equipamentos dentro da empresa é considerado dentro dos recursos materiais, ferramentas também, equipamentos, matéria-primas e etc. Então, toda essa parte de matéria, né, material, algo físico, a gente fala que faz parte dos recursos materiais. Um outro recurso, né, é o recurso financeiro, né? O próprio nome já está dizendo, ele vai englobar tudo de dinheiro, tipo dinheiro que entra no caixa, né? É dinheiro que a gente deposita no banco da empresa, cartões de crédito que a empresa ganha, né, no mercado financeiro. Às vezes eu não tenho, sei lá, tenho aí 1 milhão de crédito, né, com o banco A, B, C ou D. O dinheiro não é meu, mas eu tenho um crédito para pegar esse dinheiro, né? Investimentos faz parte também do recurso financeiro. Financiamentos, contas a pagar e contas a receber. Então, tudo que envolve dinheiro aí dentro da empresa, isso vai ficar a cargo dos recursos financeiros. E aí a gente tem os recursos humanos, ó, que são todas as formas de atividade humana, ou seja, todo o quadro de trabalhadores daquela empresa faz parte dos recursos humanos, menos a parte de gestão, que eu vou já explicar por que ali na frente. Então, todo mundo que faz parte do corpo humano da empresa, com exceção dos gestores e supervisores, eles vão fazer parte dos recursos humanos. A gente tem o mercadológico, né? Esse é um dos mais importantes porque é o que sustenta a empresa, é o que traz o cacau, o money para a empresa, né? E o que é que faz parte dos recursos mercadológicos? As vendas, a promoção, a propaganda, os canais de distribuição, a pesquisa de mercado e definição de preço. São esses os itens aí dos recursos mercadológicos, né? Que está mais em alta hoje, né? Pesquisa de mercado. Hoje, toda empresa que está se dando bem, toda empresa que está crescendo hoje, tem o Google aí como referência, né? Trabalha com pesquisa, né? Então, todas as empresas que trabalham com pesquisa, que têm dados na mão hoje, informação, elas crescem assustadoramente. Por quê? Porque todo o mercado precisa de informação. E se eu tenho todas as informações em um só lugar, né? No caso do Google aí, falando só de uma das empresas, né? Faz isso, ele guarda aí informações diversas em várias áreas e aí utiliza essas informações para ganhar dinheiro. Bom, então isso é muito importante para que a empresa se sustente. E um outro recurso, o último recurso, é os recursos administrativos. Como eu já falei, são as pessoas que gerenciam, são os gestores da empresa, né, junto com a galera da direção e supervisão. Então, gestores, direção e supervisão são pessoas, mas não faz parte do recurso humano, faz parte dos recursos administrativos. Então, resumindo, a gente tem aí os recursos materiais, né?
é a parte física da empresa. A gente tem os recursos financeiros, que é tudo que envolve dinheiro, né? Ou que entra ou que sai. A gente tem os recursos humanos, que são as pessoas que trabalham na empresa, com exceção do pessoal da gestão, supervisor e direção. A gente tem o mercadológico, que é o setor que está envolvido em vendas, promoção, propaganda, canais de distribuição, pesquisa de mercado, definição de preço, enfim, tudo aquilo que gera publicidade, propaganda para que as pessoas consumam, né, produtos ou serviços daquela empresa. E aí a gente tem os recursos administrativos, tá, que são os recursos gerenciais que as empresas possuem, tais como, que eu já falei, direção, supervisão, né, ou os gestores. Bom, então tá aí os 5 recursos para vocês. Aqui tem uma atividadezinha, vocês vão fazer em casa aí, quando tiver com tempo, tá bom? Aqui tem uma outra atividade prática, ó. Vocês vão ler esse texto. Dentro desse texto aqui, vocês vão encontrar os 5 recursos, tá? O que é que vocês vão fazer? Pegar o caderno de vocês, uma folha de caderno, enfim, onde vocês vão fazer, eu não sei. Vocês colocam recursos materiais. Aí aqui dentro do texto vai ter situações que vai se encaixar com os recursos materiais. Vocês vão digitar aqui. Aí tem recursos humanos, né? Mesma coisa, você vai procurar no texto aqui quem são a parte de recursos humanos. Aí recursos financeiros, recursos mercadológicos e recursos administrativos. Então, vocês vão fazer essa atividade prática aí para testar e fixar o conhecimento da aula, né, que a gente acabou de ministrar. Tá bom, a gente tem aqui é, quais são as atividades, né, que o assistente administrativo desenvolve. A gente tem aqui, ó, digitar documentos, né? Por isso que é ideal vocês terem um curso de informática, vocês terem conhecimento de que eu posso digitar no celular através do Google Documentos, né? É, vocês vão atender telefonema, apesar de hoje a comunicação das empresas, o maior canal ser o WhatsApp, o Instagram, os chats, né? Ainda se utiliza telefone e para se atender um telefone na empresa tem 3 requisitos básicos, né? Quais são eles, professor? Você vai falar o seu nome, o nome da empresa, a saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, e a velha frasezinha que encanta as pessoas, né? Em que posso te ajudar, tá? Então, por exemplo, se eu trabalhar na Unicursos, lá no setor administrativo, o telefone tocar, o professor Alberto atenderia assim. Bom dia, Alberto Tavares. Desculpa, vai fazer. Bom dia, Unicursos, Alberto Tavares, em que posso ajudar? Então, eu já dei o bom dia, a saudação, já falei o nome da empresa, já falei meu nome e já perguntei onde eu posso ajudar. Aí eu já facilitei o meu trabalho. Por quê? Porque a pessoa já sabe que está falando, que ligou para o Unicurso, a pessoa já sabe que está falando com o funcionário Alberto, né? E deu bom dia, que foi educado, e eu ainda falo aquela frase em que posso te ajudar. E aí ele já coloca lá uma demanda ao qual ele fez a ligação. Então, atender o telefonema, usando essas 3 regrinhas básicas, ajuda muito. Vocês vão recepcionar clientes, caso chegue alguém importante na empresa para visitar, para conhecer, ou um novo cliente, né? Vocês vão dar as boas-vindas, vão receber com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, e vão levar essas pessoas, né, até os setores desejados. Né? Recepcionar é atender, né? Atender bem e também é você preparar um ambiente, né? Para receber aquela pessoa. Claro que a pessoa, alguém já te avisou que alguém vai chegar e você vai recepcionar, você vai estar num dia ali desarrumado, mais arrumado, né? Vai estar mais disposta, vai estar mais flexível, enfim, você vai estar melhor para poder dar o seu melhor para aquele atendimento. Bom, também é papel de vocês. Vocês vão entregar documentos em outros setores, né? Caso não tenha na empresa um setor de comunicação, esse encargo de documentos para entregar em outros setores fica com vocês, tá? Que tipo de documentos? Cartas, memorandos, ofícios, avisos, né? Quer que seja, né? Vocês podem mandar por WhatsApp, podem mandar por Instagram, podem mandar por
por outro canal de comunicação, ou pode simplesmente entregar isso para eles, tá bom? Também faz parte de vocês. Tem serviço administrativo em geral, né? Qualquer coisa que você me ajude na administração da empresa, né? Compra de materiais, né? Contato com fornecedores, né? Compra de água, de beber, café, né? Compra de material de escritório, controle de tinta de impressora, papel para impressora, enfim, contato com técnicos, equipamentos. Então, todos esses serviços, né, está linkado à função de vocês. O que é interessante nesse slide é que muitas vezes na entrevista, eles perguntam assim, ó, qual seria a função de um assistente administrativo? Para você, cara, digitar documentos, você explica que tipo de documento, atender telefonema, você explica como é que atende o telefonema na empresa, recepcionar clientes, né, entregar documentos, enfim, serviço administrativo em geral. Então tá aí, ó. Rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco funções, né? Bem básicas aí de vocês do dia a dia, tá bom? Geralmente esse cargo, tá? Exige ensino médio, mas não necessariamente. Hoje o mercado de trabalho ele vê mais a desenvoltura do candidato, né? O que é essa desenvoltura? Pessoa que gosta de falar, que gosta de argumentar, pessoa decisiva, né? Pessoa que é dinâmica. E aí, muitas vezes, se essa pessoa não tiver concluído o ensino médio, não vai ser por isso que ele vai deixar de ser contratado, tá? Se ele é uma pessoa que se encaixa dentro do perfil da empresa, tá? Com certeza ele vai ser contratado. Claro que se tiver ensino médio, as coisas se tornam, né, melhores. Mas mesmo assim ele pode, né, fazer uma faculdade, um curso superior na área, ele pode, ter um curso tecnológico, de bacharelado. Enfim, assim sua valorização, né? Seu passe, como a gente fala, dentro de futebol, seu passe é valorizado, né? Então, assim, a gente se valorizar aumenta, né, a condição da gente ganhar um salário melhor, né? Hoje, uma outra empresa, né, nos veio nos contactar e contratar, enfim, ter conhecimento é sempre muito bom. Onde é que o assistente administrativo cabe, né? Quais são os setores? O próprio setor administrativo cabe um assistente administrativo, né? Mas o setor de compras da empresa também, setor de recursos humanos, setor de departamento pessoal, setor de estoque, logística, financeiro, marketing, que está em ascensão, comércio, contabilidade. Enfim, vocês podem aí, de alguma maneira, ter todos esses locais, esses setores da empresa cabe um assistente administrativo, certo? Deixa eu correr aqui, pronto. Aqui a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, né? Quais seriam as características de, de um profissional, né? Quais seriam as habilidades de um assistente administrativo? A gente enumerou aqui algumas, ó. Dinamismo, né? Até já falei, aquela pessoa dinâmica que pergunta, que questiona, que ajuda, que é útil no dia a dia, né? Que não se escora, está sempre dando a cara ali a bater para qualquer coisa, para qualquer. É uma pessoa que veste a camisa da empresa, né? Discrição, você ser discreto, muitos assuntos passam ali por você, pelo setor administrativo, então evita estar comentando isso com um colega de trabalho, evita comentar com a esposa, com o esposo, né? Com o namorado, com a namorada, enfim, com um amigo ou com a amiga, com o pai ou com a mãe, porque são assuntos delicados. E aí vai que essa pessoa que te ouviu, por mais que você pediu confidencialidade, essa pessoa tem um amigo ou uma amiga também que confia, enfim, aí passa para essa amiga, aí lá na frente essa outra amiga tem uma outra amiga que confia muito, enfim, daqui a pouco vira notícia aquilo que só você e a empresa sabia. Então, ser discreto aí faz parte de uma das habilidades, né? E as empresas gostam. O relacionamento é você conseguir lidar aí com todas as pessoas, né? É você ter uma religião A e conseguir conviver bem com quem é de religião B, C, D ou E, né? Enfim, é você de alguma forma conseguir conviver bem com pessoas. Então,
Se você tem um bom relacionamento com as pessoas, isso também é uma característica que ajuda muito no mercado de trabalho. Confiabilidade, né? Pô, responsabilidade é quando você assume aquilo que você faz, né? Então, sei lá, você passou um e-mail errado, você esqueceu de cobrar um cliente, assume, né? Se alguém perguntar, realmente eu esqueci, mas eu já me redimi e já fiz o trabalho, né? O importante, gente, é corrigir. Errar é humano, todo mundo vai errar. Se você errar muito, não tem problema. Se você errar muito para consertar, tá tudo de boa. E tem mais, tá? Hoje, se alguém me perguntasse, né, qual conselho eu daria para alguém jovem, se erre bastante, e não se arrependa. Por quê? Porque quando nós erramos, de alguma forma, nós aprendemos, né? Então, isso é bom. Agora, quando você erra e não aprende nada, aí é um problema, tá? Então, ter responsabilidade é assumir esses erros ou esses acertos, tá bom? Confiabilidade tem muito a ver com responsabilidade. A partir do momento que eu demonstro ser responsável, eu gero uma confiabilidade nas pessoas, né? Isso é uma coisa natural, acontece automaticamente, tá? Se eu sou responsável, eu passo a ser uma pessoa confiável para você. Boa noção de administração do tempo é você conseguir entregar os trabalhos em dias, né? Naquela programação, naquele planejamento que a gente viu no início da aula. Então, se eu consigo entregar isso, eu consigo ter uma boa noção de administração do tempo. Facilidade com números, pô, todo mundo tem que ter. Hoje tudo é matemática, né? E a gente não se liga muito, mas andar é matemática, né? Pensar é matemática, corrigir é matemática, viver é matemática. Então, quanto mais facilidade eu tiver com números, melhor. E por último aí, bom humor e capacidade de lidar com as pessoas, que tem a ver, né, com um bom relacionamento, né? E aí ele coloca em parênteses, público interno e externo. Então, eu preciso me dar bem com o público interno, que são as pessoas que trabalham na empresa comigo, e eu tenho que me dar bem, né, e ter um bom humor com as pessoas que são clientes externos, pessoas que nos visitam periodicamente. Né? Um fornecedor, por exemplo, né, um técnico, né, de equipamentos, são clientes externos, né? Ou então clientes que fazem parte da empresa que compra o nosso serviço ou que compra o nosso produto, tá? Bom, pessoal, a aula que eu tinha para dar para vocês era essa, né? Essa terceira aula. E na quarta aula a gente traz mais assunto para vocês, tá bom? Eu espero ter agradado, né? Vocês assistam aí no tempo de vocês. Quem quiser fazer perguntas, vai no meu privado, faz as perguntas. Eu respondo lá no grupo sem dizer quem perguntou, tá bom? Então é isso. Até mais.